Nós temos neste momento 24 mil casas na posse dos bancos, casas que têm uma história triste, que são pessoas que não tiveram dinheiro para pagar o seu empréstimo e, portanto, viram a sua casa penhorada. Na nossa perspectiva, estas casas deviam ter uma história feliz depois disso, ou seja, essas casas deveriam ser transferidas para o mercado de arrendamento acessível, através do IRU, com uma negociação com estes bancos, muitos deles intervencionados pelo Estado durante a crise financeira. E essa é uma medida de curto prazo. Nós precisamos, no curto prazo, de aliviar esta dor que é iminente. Nós não podemos só focar-nos em medidas de longo prazo, como um planeamento das cidades que permita às pessoas viver mais longe e ter transportes públicos que as faz chegar ao seu trabalho de forma mais rápida. Os bancos perdem dinheiro por ter estas casas vazias, perdem dinheiro a ter que gerir este parque habitacional. Nós estamos a oferecer aos bancos, com uma negociação socialmente responsável, sendo que são bancos que tiveram intervenção pública durante a crise financeira, para deixarem de ter um ónus com essas casas, e o IRU, que também precisa de ser reformado, porque é um instituto público de alta importância para resolver esta crise e que não está a funcionar devidamente. A imigração é um tema decisivo em dois níveis: no nível económico, do futuro económico de Portugal, e também no nível social e da inclusão. Portanto, as políticas de imigração devem se inserir nessas duas visões. A visão económica do Volt é que o país, Portugal, para conseguir oferecer prosperidade e para sermos uma Dinamarca, uma Holanda da Europa, nós temos que ter a ambição de transformar o nosso tecido económico numa economia de futuro, forte nos setores de futuro, a economia verde, digital, da saúde. Nós precisamos ter exportações de alto valor acrescentado e, portanto, nós queremos políticas que não só que geram investimento público nesses setores, mas que também desburocratizam a atração de talento, nomeadamente talento que está em fuga dos Estados Unidos para Portugal, e criarmos um setor muito dinâmico que gera postos de trabalho, que sobe salários e que com isso absorve uma mão de obra portuguesa para esses setores que pagam melhor. Isto também significa, ao mesmo tempo, poder libertar Portugal desta dependência de setores como o turismo, que são setores que trazem riqueza, mas que dependem de mão de obra barata e que são mais competitivos porque pagam menos ainda a essas pessoas que trabalham nesses setores. No plano da inclusão, aquilo que o Volt defende é que nós precisamos de apoiar ao nível local, portanto, ao nível dos municípios. Nós temos a ideia de criar um gabinete da imigração e da emigração para que os municípios, temos bons exemplos em Portugal, é o caso do Fundão, que os municípios tenham os meios, não só financeiros, mas humanos e de técnicos de ação social e de inclusão e de saúde mental, de psicólogos e tudo mais, para garantir que estas pessoas não só vêm para cá trabalhar, mas que são parte ativa, integrante das nossas comunidades. No curto prazo, nós precisamos de diretivas europeias e de uma decisão do Conselho Europeu de começar a apoiar mais a cooperação entre as Forças Armadas, seja na formação, seja na compra de material e seja na mobilização para ações concretas. No médio e longo prazo, nós precisamos de uma reforma dos tratados, é algo que já está a ser muito proposto nos corredores em Bruxelas, e não só nos corredores, na verdade. Se nós tivéssemos um apoio com o grid europeu, com a rede europeia, teríamos eletricidade mais rapidamente para restabelecer a nossa rede nacional. E depois precisamos de uma coisa que vários especialistas defendem e que também ninguém está a falar e que está muito claro no nosso programa, que é descentralizar mais o abastecimento e a geração de eletricidade, ou seja, comunidades energéticas. Nós precisamos de estimular que as casas e as comunidades, os bairros, os municípios tenham a possibilidade e os apoios para terem uma base de produção de energia renovável.